Olá, alunos, tudo bem? Professor José Luiz falando. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula, desta vez referente à disciplina de Bioquímica para os alunos dos cursos Nutrição, Cosmética e Estética. É importante que vocês complementem esta videoaula com a leitura do material em formato PDF que eu disponibilizei para vocês lá no portal do aluno. O tema da aula de hoje aí são as enzimas e eu coloquei aqui alguns objetivos de aprendizagem. Ou seja, após esta videoaula ou da leitura do material, é esperado que vocês possam compreender o que são enzimas, reconhecer as propriedades das enzimas e, principalmente, reconhecer as principais aplicações das enzimas. Características gerais das enzimas. As enzimas, elas são proteínas globulares. Obviamente, né, se são proteínas, são feitas por aminoácidos. E se são classificadas como globulares, significa que elas desempenham uma função específica. E qual seria essa função específica das enzimas? As enzimas apresentam a função catalítica, ou seja, atuam aumentando a velocidade das reações químicas que ocorrem dentro das células. Então, em outras palavras, as enzimas são os catalisadores biológicos. Elas atuam nas células, nas reações químicas, melhor dizendo, né? Atuam nas reações químicas que ocorrem nas células, aumentando aí a velocidade dessas reações. E aqui, né, tem um desenho que mostra aí a função das enzimas. Nesse primeiro momento, nós temos aqui uma via, né, de uma reação química processada sem a presença de uma enzima. Então, sem enzimas, a reação química ela ocorre de maneira lenta ou até mesmo é provável que ela não ocorra. Diferentemente, quando você tem uma reação química em que nós teremos a presença de uma enzima. As reações fluem numa velocidade maior. As enzimas são tão importantes que sem a presença das enzimas, a vida não seria possível. As enzimas, elas atuam principalmente em vias metabólicas. E o que é uma via metabólica? Uma via metabólica ela vai ser constituída de uma série de reações químicas. Todas essas reações químicas são catalisadas por enzimas. Logo, as enzimas elas são, portanto, consideradas as unidades funcionais do metabolismo celular. Eu fiz um esquema aqui, A formando B, B formando C. Esse esquema, essas reações químicas em série, é caracterizada como sendo aí, por exemplo, uma via metabólica. Cada flechinha de uma via metabólica significa uma reação química, portanto, cada uma dessas reações químicas serão processadas por uma determinada enzima. E em vias metabólicas, nós temos aí, então, várias enzimas atuando. Esse gráfico, né, esse mapa metabólico a gente vai abordar aí em outras aulas e praticamente, né, todas as reações do metabolismo elas são conhecidas e todas essas reações metabólicas são processadas por enzimas. E nessas reações químicas, as enzimas transformam, então, moléculas em outras moléculas. Ou seja, nós temos sempre aí reagentes formando, né, gerando produtos. E o que vocês devem saber, né, como primeiro item a ser sabido, é que em uma reação enzimática, o reagente ele tem um nome específico, ele é chamado de substrato, tá? Então as enzimas elas atuam sobre substratos específicos e vão transformar esses substratos, que são os reagentes, em diferentes tipos de produtos, tá? Então é isso que acontece numa via metabólica.
nós temos aí o substrato, o reagente, e a enzima vai atuar sobre este substrato e vai transformar aí esse substrato em novos produtos. Obviamente, a maioria das enzimas ficam localizadas no interior das células. Com relação à nomenclatura das enzimas, nós temos 3 critérios aí para nomear as enzimas. O primeiro deles é o nome recomendado. Esse é o critério aí mais utilizado e ele é feito pela adição do sufixo -ase no final do substrato. Por exemplo, maltase é uma enzima que vai degradar o carboidrato maltose. Lipase é uma enzima que vai degradar lipídios. Urease é uma enzima que vai degradar a ureia. Peptidase é uma enzima que vai degradar aí peptídeos, né, sequências de aminoácidos. Tá? Então, no nome recomendado, o sufixo terminal aí da palavra vai ser o ase, que está associado ao substrato da enzima. Temos também o nome sistemático, que é mais complexo e nos dá informação precisa sobre a função metabólica da enzima. Tá? Um exemplo bem comum aí é a alanina aminotransferase, que é uma enzima bastante presente aí no fígado. E o nome usual, que vai ser consagrado aí pelo o uso da expressão. Exemplos: a tripsina, a pepsina, bromelina, papaina. Então, reparem que no nome usual nós temos aí o sufixo ina, que vai caracterizar aí, portanto, uma enzima. E pode parecer abstrato, né, essa temática das enzimas, mas não é, tá? Por exemplo, quem nunca, num dia de churrasco, colocou aí sobre uma carne pedaços de abacaxi, de mamão, né? Muita gente já fez isso. E qual que é o segredo dessa técnica? Então isso vai ser utilizado para que ocorra uma maciez da carne. E por que o abacaxi e o mamão? Porque essas frutas contêm enzimas digestivas, proteases, que vão atuar sobre a carne, né? Quebrando ligações peptídicas, tornando a carne mais macia. E essas enzimas estão bastante presentes também em amaciantes, né, de carnes. Sabões, detergentes também contêm uma enzima lipase, que vai facilitar a remoção do quê? De gorduras. Além de vários procedimentos estéticos e cosméticos que também utilizam aí enzimas em suas constituições. Tá? Agora vimos aí um contexto geral sobre as enzimas, né? Agora vamos falar sobre as propriedades das enzimas. Uma propriedade bastante importante das enzimas diz respeito ao seu sítio ativo. Tá? Então, como nós vamos ver a partir de agora, cada enzima vai ser única, vai ser específica para cada substrato. As enzimas, elas possuem uma região na sua estrutura que vai ser chamada de sítio ativo. Logo, o sítio ativo é o local presente na enzima que possibilita a ligação com o seu substrato. Eu fiz um desenho para vocês, um esquema, que eu também vou mostrar aqui. Repare que aqui nós temos a enzima e o seu substrato. Uma cor aí mais escura, nós temos a enzima, né? Representada em maior também. A enzima. Nós temos também para cada enzima o seu substrato, tá? E a região presente na enzima que possibilita a ligação com o substrato é chamado de sítio ativo. Tá? Reparem que o sítio ativo ele tem a mesma conformação do substrato. Logo, cada enzima vai ser específica para um determinado tipo de substrato.
Depois a enzima vai se ligar ao substrato, forma-se então um encaixe perfeito entre a enzima e o substrato, e quando isso ocorre, a reação logo em seguida vai ser processada. Nós temos diferentes tipos de enzimas, né, que vão realizar diferentes funções. Nesse caso aqui, ela pegou o substrato e quebrou, degradou esse substrato. No nosso exemplo, o carboidrato maltose foi quebrado, dando origem aí a 2 moléculas de glicose. Tá? Então é assim que funcionam as reações químicas processadas pelas enzimas. Elas se ligam ao seu substrato e quando ocorre essa ligação enzima-substrato, a reação ocorre. Pode ser uma reação de quebra, uma reação de síntese, uma reação de transferência de grupos funcionais. Outra propriedade das enzimas é a sua eficiência catalítica. As reações catalisadas por enzimas são altamente eficientes, na ordem de 10 a 8 vezes mais rápidas do que mais rápidas do que as não processadas por enzimas. De novo, né, esse desenho ilustra bem a função das enzimas. Então, a reação química processada por enzimas, ela ocorre de maneira rápida e fácil. Tá? Uma reação catalisada sem enzimas é mais demorada ou até mesmo não ocorre. Então, isso é eficiência catalítica, diz respeito à velocidade da reação. Cofatores. Algumas enzimas, elas necessitam da presença de cofatores. E esses cofatores são substâncias necessárias para boa atividade enzimática. Exemplo de cofatores são os minerais, né? Íons e sais minerais, como por exemplo zinco, magnésio, ferro e principalmente as vitaminas. É isso mesmo. As vitaminas são classificadas aí, muitas, né, vitaminas são classificadas como sendo cofatores, ou seja, elas ajudam no bom funcionamento das enzimas. E aqui outro esquema, né, também deixei no material de vocês, dá para a gente ver aí a enzima, o substrato e o cofator. Tá? Então, os cofatores vão ajudar aí a dar aquele encaixe perfeito da enzima com o seu substrato, para que a reação ocorra. Mecanismo de atuação das enzimas. Então, como já foi falado até aqui, as enzimas são catalisadores biológicos, ou seja, elas aceleram as reações químicas. E como que isso ocorre? Né? Por que a reação química se torna mais rápido? Porque elas vão diminuir a energia de ativação dessa reação química. Elas vão diminuir a energia livre de ativação. E o que significa essa energia livre de ativação? De novo, né, seguindo o nosso esquema de uma reação A gerando B, por exemplo. Para que essa reação ocorra, A seja transformada em um produto B, é necessário que o reagente A atinja aí receba um certo conteúdo energético. Esse conteúdo energético é chamado de energia livre de ativação, representado aqui pelo ápice, né, da nossa reação química. Quando o reagente chega nesse nível de energia, ele consegue formar aí o produto B. E onde que entram as enzimas? As enzimas, elas vão atuar diminuindo essa energia de ativação. Tá? Por isso que as enzimas aumentam a velocidade das reações químicas, porque elas diminuem essa energia de ativação. Diminuindo essa energia de ativação, a reação química ocorre com maior velocidade. Certos? E o efeito do substrato? Qual que é o efeito do substrato numa reação química? O efeito do substrato está relacionado aí com a velocidade da reação química. Como assim?
Na verdade, a velocidade da reação química ela vai ser aumentada com o aumento da concentração de substrato. Tá? Então, aqui nós temos um gráfico, né, que fala aí sobre a velocidade de uma reação enzimática. E reparem que, à medida que nós vamos aumentando a concentração de substrato, aumenta também a velocidade dessa reação química, até que essa velocidade atinja a sua velocidade máxima. E essa velocidade máxima vai ser atingida quando todas as enzimas presentes na reação estiverem ligadas aí ao substrato. As enzimas, elas são proteínas. Se são proteínas, elas também atuam em condições específicas de temperatura e pH. Temperatura ideal para o bom funcionamento das enzimas é em torno de 37 a 39 graus Celsius. Lembra, né, que a gente comentou em aulas passadas, temperaturas altas, acima, né, de 40 graus, podem causar desnaturação de proteínas, que é o que ocorre, por exemplo, em situações de febre alta, né? Febre alta e persistente deve ser evitada, porque nessa situação ocorre desnaturação de proteínas. Pode ocorrer desnaturação das enzimas. E outro fator aí, outra condição específica para boa atuação das enzimas diz respeito ao pH. Então, nós temos aí vários fluidos biológicos, o principal fluido biológico aí é o sangue, logo a maioria das enzimas vão atuar na faixa específica do pH sanguíneo. pH bom, ideal para o bom funcionamento da maioria das enzimas, é em torno de 7,4. No entanto, nós temos as enzimas que vão participar do processo de digestão, como, por exemplo, as enzimas que ficam localizadas no estômago. Essas enzimas, elas atuam num pH extremamente baixo, próximo de 1, de 2, tá? E nós temos também as enzimas presentes no intestino delgado, que vão atuar num pH na faixa mais elevada, um pH mais alcalino, em torno de 8, 9, tá? Então, as enzimas, elas são funcionais, elas vão exercer o seu melhor papel, sua melhor função no seu pH correspondente. Mas, no geral, né, a maioria das enzimas funcionam bem no torno do pH relacionado com o pH do sangue. Agora eu queria falar para vocês, né, a aplicação das enzimas. Elas podem ser utilizadas na área da saúde para o diagnóstico de doenças. Então, lembra que eu falei para vocês que as enzimas ficam no interior das células? Pois é. Quando nós temos a presença de enzimas na circulação, significa que nós temos algum órgão do corpo que sofreu algum tipo de lesão, tá? Então, dá para a gente, através da quantificação das enzimas, dá para a gente associar aí com um determinado órgão lesionado. Assim, né, as enzimas elas são bastante utilizadas aí, ajudam, né, a fechar um diagnóstico de certos tipos de doenças. Como, por exemplo, né, a presença de amilase pancreática na corrente sanguínea. É indicativo do quê? Lesões no pâncreas. A presença das enzimas alanina aminotransferase e aspartato aminotransferase. A presença dessas enzimas na circulação é indicativo de doenças hepáticas. Fosfatase ácida e o PSA, antígeno prostático específico, né? São enzimas que, quando presentes na circulação, é bem indicativo de lesões na próstata. Logo, né, é bastante utilizado para o diagnóstico ou monitoramento, né, do câncer de próstata. E a creatinoquinase, quando presente na circulação, está bem associado aí com doenças cardíacas, infartos, por exemplo. Além disso, as enzimas, também dentro da área da saúde, elas podem ser utilizadas para o tratamento de feridas. Então, nós temos algumas enzimas proteolíticas, algumas proteases, que podem ser utilizadas aí sobre ferimentos
promovendo então uma remoção de tecido danificado, tecido morto. Então elas são bastante utilizadas também para o tratamento de feridas. E muitos micro-organismos são cultivados a fim de produzir enzimas específicas que podem ser utilizadas aí nas indústrias de alimentos e bebidas, na confecção aí de pães, bolos, cervejas, vinhos, tá? Assim como também na fabricação de queijos e iogurtes. Então a aplicação das enzimas são várias. Além disso, as enzimas também são amplamente utilizadas na área de estética, cosmética, como por exemplo, enzimas em tratamentos estéticos. Elas podem ser utilizadas aí na técnica de intradermoterapia corporal, que vai ser que nada mais é do que a aplicação aí de substâncias capazes, né, de queimar, de acelerar aí gorduras localizadas. Essas substâncias, elas funcionam, né, localmente e ativam nesses locais, principalmente as enzimas lipases, promovendo assim uma diminuição de medidas corporais. Que mais? As enzimas também são utilizadas aí nesse setor, né, ainda de setor de estética, cosmética, em peelings. No caso, nós temos aí o peeling enzimático. O peeling enzimático, ele é uma técnica, né, um procedimento indicado para amenizar marcas e manchas na pele. Ele estimula a remoção das células mortas, melhorando a aparência do indivíduo. Esse é um procedimento, na maioria das vezes, abrasivo e que vai ajudar na regeneração da camada mais externa da pele. Então, nós temos diferentes tipos de peeling. E nesse contexto, nós temos aí o peeling enzimático, que vai fazer todas essas ações usando enzimas. Então, seria um peeling aí natural. Então, para esse procedimentos são utilizados aí vários tipos de enzimas proteases, bastante presente aí em frutas, aquelas que eu citei no começo da videoaula, como por exemplo a papaina, presente no mamão, a bromelina, presente no abacaxi, e em alguns procedimentos também é utilizado aí enzimas de certos tipos de micro-organismos ou de organismos, como por exemplo aí a aracima, que é uma enzima extraída aí de uma aranha lá da Coreia, tá? Então essas enzimas, elas são utilizadas aí nesse peeling enzimático. E as enzimas na área de cosmética também apresentam outros usos, como por exemplo, elas podem ser utilizadas para facilitar ou dificultar as reações da pele, proteger ou reparar a pele, além de destruir ou remover células da pele. Tá? Então nós temos bastante formulações cosméticas que agem nesse sentido. E essas formulações contêm diferentes tipos de enzimas que são utilizadas para a limpeza da pele ou utilizadas também para técnicas depilatórias. Tá? Para a limpeza da pele, né, as principais enzimas são proteases, lipases. Para essa técnica de depilação, é utilizada a queratinase, que vai agir sobre a queratina. Tá? Além disso, várias enzimas são utilizadas nas próprias formulações cosméticas, na finalidade de manter aí a conservação dessas formulações. Então, isso é muito importante, né? Vocês terem essa noção aí da aplicação das enzimas. Então, não é algo abstrato, tá? Faz parte aí do nosso dia a dia, da vida profissional de muitos de vocês. E para a gente finalizar a aula, vamos falar aí da inibição da atividade enzimática, tá? Isso vai ser muito importante porque vai ser a base para a maioria dos medicamentos. Para a inibição enzimática, a gente precisa de um inibidor. O que é um inibidor?
é uma substância capaz de diminuir a velocidade de uma reação catalisada por uma enzima. Esses inibidores, eles podem ser de dois tipos: reversíveis, sendo subdivididos aí em uma inibição competitiva e não competitiva, e nós temos também aí o inibidor irreversível. Sobre o inibidor competitivo, a substância inibidora, ela vai se ligar no sítio ativo da enzima. Então tem esse nome, né, de competitivo, porque a substância inibidora vai competir com o substrato pelo sítio ativo da enzima, como mostrei aqui para vocês. Aqui está a enzima e o substrato, e aqui nós temos a enzima e a substância inibidora, o inibidor competitivo. Então, a substância inibidora competitiva, ela vai se ligar no sítio ativo da enzima, tá? Diferentemente do inibidor não competitivo. Nesse caso, a substância inibidora vai se ligar a qualquer parte da enzima, tá? E qual que é a importância disso? Daqui a pouco a gente vai falar mais especificamente, mas através da inibição enzimática, da presença desses inibidores, é que são formulados aí a grande maioria dos medicamentos, tá? Muitos mecanismos de ação de medicamentos agem através da inibição enzimática. A inibição irreversível, só coloquei aqui para vocês, ela ocorre através, quando a pessoa sofre algum tipo de envenenamento, contato por metais pesados, como chumbo, mercúrio, cádmio. Esses metais pesados podem levar o indivíduo à morte, porque eles interagem de maneira irreversível com a enzima, tá? E agora, né, falando um pouquinho sobre os medicamentos, inibidores enzimáticos como drogas, né, utilizados na fabricação de medicamentos. Então, 8 a cada 10 medicamentos apresentam como mecanismo de ação a inibição enzimática, ou seja, atuam sobre vias metabólicas específicas, impedindo a formação de um produto que eventualmente está desencadeando uma doença. Como eu mostrei para vocês, esse é o nosso mapa metabólico. Todas as reações químicas do metabolismo são conhecidas, tá? Só que, por algum motivo, às vezes uma via metabólica encontra-se alterada. Por exemplo, então nós temos aí a via do colesterol, a via metabólica do colesterol. O colesterol é uma molécula muito importante para a célula, mas se ele estiver alterado, ele vai causar algum prejuízo aí para o corpo, tá? Assim também como a via metabólica do ácido úrico. Opa, teve uma queda de energia. Então nós temos a via metabólica aí do ácido úrico, a via metabólica de um hormônio chamado aldosterona, a via metabólica de um outro composto chamado prostaglandinas. E reparem que quando essas vias metabólicas, por exemplo, dessas moléculas, estão em excesso, nós temos o surgimento aí de vários tipos de doenças, né? Por exemplo, colesterol elevado, ele pode favorecer o surgimento da aterosclerose. Ácido úrico elevado, ele pode favorecer o surgimento daquela doença artrite gotosa, né, conhecida como gota, que é o acúmulo de ácido úrico, né, urato de sódio nas articulações. A aldosterona, quando essa via metabólica está alterada, a pessoa retém muito sódio, muita água, levando a um quadro de hipertensão, por exemplo. E as prostaglandinas, que é uma molécula, uma substância, quando presente aí no corpo, desencadeia todo aquele processo inflamatório, tá? Então, se essas vias metabólicas estão alteradas, nós temos então medicamentos específicos que vão agir sobre essas vias metabólicas. E agindo sobre essas vias metabólicas, consequentemente, não vai haver a formação do produto desencadeador da doença.
Então, nesse contexto, nós temos aí anti-inflamatórios, que o mecanismo de ação aí vai ser através da inibição enzimática. Antihipertensivos também agem em mecanismo de ação sobre a inibição enzimática, assim como o tratamento do colesterol, da gota e de outras doenças, tá? E eu deixei no material em PDF para vocês, né, outros exemplos de medicamentos que atuam aí sobre vias metabólicas e a enzima que está sendo inibida, tá? Então, complemente essa videoaula com a leitura desse material. Então é isso, gente. Vamos ficar por aqui, né? Finalizamos aí mais uma videoaula. Agora eu gostaria que vocês se dirigissem ao portal do aluno. Tem questões lá em atividades online, e no fórum de discussão também tem uma questãozinha. Então, por favor, façam essas atividades, certos? Até mais. Obrigado.